Olá, salve, salve, bem-vindo a todos a mais um episódio do Pode Questionar. Esse é o terceiro episódio dessa série que a gente imaginou ser uma nova ferramenta de jornalismo alternativo, levantar bons debates e fazer o que o nome do podcast propõe, questionar, né? No primeiro programa a gente conversou com o Dr. Ronaldo Costa, que nos falou, entre outros assuntos, sobre a pesquisa dele, no qual encontrou substâncias cancerígenas na água de Dourados por conta de agrotóxicos. E eu pedi ao Dr. Ronaldo para que ele nos mandasse lá da própria audiência promovida pela OAB aqui em Campo Grande o retorno desse debate. Vamos ouvir, por favor, Dr. Ronaldo. Pode questionar, meu amigo Rogério. Rogério, a gente teve uma audiência pública na Ordem dos Advogados do Brasil, a Casa da Cidadania, para discutir a qualidade da água no estado do Mato Grosso do Sul. Foi um encontro muito importante, haviam lá os advogados, haviam lá cientistas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, cientistas da Uniderp, e o assunto foi muito bem cogitado, foi com muita qualidade, e de consenso ficou que nós devemos ter parâmetros diferentes, parâmetros novos para poder analisar a qualidade da água no Brasil como um todo, né? Principalmente aqui no nosso estado, que é um estado que tem agronegócio, que tem agrotóxico, que tem agora a realidade da liberação plena aí das substâncias, mais de 1.500, que tem o contrabando, o descaminho, né? Então, nós temos aqui uma grande exposição aos agrotóxicos, e isso pode contaminar a nossa água, e por conta disso, ficou mais ou menos combinado de que nós vamos propor uma mudança no sistema de avaliação, a lei que regulamenta essa questão da água no Brasil. Foi um encontro muito importante, vamos aguardar os desfechos aí do Dr. Arlindo, que é o presidente da comissão, para poder ver como que vai ser o trâmite agora a nível da OAB e a nível nacional. Ok, obrigado, Dr. Ronaldo. Vamos agora receber a nossa entrevistada convidada do dia, que é nada mais, nada menos que Estela Scândola. Ela que é doutora em serviço social, educadora popular, não é isso que fala? Educadora popular, militante dos direitos humanos e militante em vários setores da nossa cidadania, né, Estela? Bem-vinda, obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada, Rogério. Parabéns pelo nome do Pode Questionar. Pois é. E eu achei que Pode Questionar é o máximo, porque, gente, nós estamos num tempo que as pessoas não querem nem pensar, e pode questionar, questionar ainda fica mais do que pensar. Foi ainda, uma né? brincadeira de... Na verdade, esse produto nasceu a partir de uma conversa que eu tive com o Dr. Ronaldo. Ele falando das experiências dele, das pesquisas, e eu falei, vou fazer um podcast. E aí, ele falou, vamos questionar. Ai, pode questionar. Aí eu fiquei fazendo aí foi fácil chegar na Estela. Nossa, maravilhoso. Nossa, ficou excelente. Tá igual a descoberta do nosso Conversê, também foi assim. Conversê. Numa madrugada, conversando, vamos fazer um Conversê. Aproveita Pronto. E faz o merchandising, convida todos para conversar. Quando que a gente assiste? Como? A gente assiste pelo Facebook, a gente assiste pelo YouTube. E o programa se chama Programa Conversê. É um programa que ele vai ao ar todo sábado, de 16 às 18 horas. E ele fica lá para quem quiser ouvir. Então, os temas dele são dos mais variados. A gente trabalhou direitos sexuais, por exemplo. Olha. Direitos sexuais foi né? Você que conhece bastante a história de Mato Grosso do Sul. A gente levou a professora Tina Xavier, a Cris Stephanie, da Associação das Travestis. Uau. E o Marco, que é da coordenação do Consex. Quer dizer, um trio maravilhoso, né? Depois a gente discutiu trabalho. Levamos um professor da área do universitário, um da área da construção civil. Aí depois, então a gente vai fazendo essa conversa. Mas como que as pessoas acham? Eles digitam lá no Facebook Conversê? Programa Conversê no Facebook ou no YouTube, Programa Conversê. Eu garanto que é muito bom, pessoal. Podem acessar, vocês vão ter um conteúdo de extrema qualidade e de debates que a gente não vê por aí, né, Estela? E tem tanta gente boa precisando ser ouvida, não é verdade? Ontem o Serginho, que é uma das pessoas, nós somos um quadrado lá de gente,
Serginho, Nina, eu e Francisco. Serginho falou, isso aqui tá parecendo uma mesa redonda. Eu falei, mas eu acho que a ideia é essa mesmo, né? É um programa que todo mundo vai falando, vai questionando, um vai aprendendo com o outro, e quem assiste participa, pergunta, quer saber mais, e mais do que isso, né? Pode nos acessar a qualquer tempo para levar essas pessoas para mais conversa. Lá no Conversê pode questionar. Pode questionar. Aí, ó, e aqui no Questionar a gente pode fazer um Conversê. Pode fazer um Conversê dos bons, né? Dos bons, inclusive. Inclusive hoje nós vamos conversar sobre um tema atual, polêmico e cheio de controvérsia, que é feminismo. Estela, sendo bem prática, bem popular, como você como educadora popular o que é feminismo? Primeiro assim, né, Rogério? Antigamente a gente achava que existia feminismo. Hoje nós temos certezas que existem feminismos. É mesmo? Claro, porque você veja bem, quando as mulheres começam a dizer no século XVIII teve uma mulher doida lá que escreveu que elas queriam que as mulheres estudassem. E o pessoal riu dela. Isso. Aí ela dizia assim, olha, vai chegar um tempo em que eles vão ler o que eu estou dizendo aqui, que as mulheres têm que estudar, e vão rir de nós. Então, os feminismos, eles foram foram se colocando na história de forma muito diferente. Então, por exemplo, você tem um nascimento do feminismo que ele era a denúncia da desigualdade entre homens e mulheres, e essa denúncia continua viva. Agora, as formas de manifestar sobre a desigualdade continuam diferentes. Por exemplo, Rogério, nós vamos ter mulheres feministas fantásticas, que não conseguem compreender a necessidade, o direito das mulheres de decidirem sobre seu próprio corpo. Por incrível que pareça, isso é tão atual, né? É atual e não é só de homem. Então você vai ter mulheres feministas, por exemplo, que não admitem o direito de outras mulheres fazerem a interrupção da gravidez por desejo, sem ser que tenham sido violentadas ou como é que chama? Feto anencéfalo, ou que tenha risco de morte. Então, tem mulheres que elas têm que ter direito a fazer o aborto e não ser presa. Essa é a questão. Então, por exemplo, nós da Rede Feminista dizemos assim, olha, a questão que está colocada não é se as mulheres vão fazer aborto ou não. A questão que está colocada é as mulheres que vão fazer aborto não devem ser presas. É isso, é o direito das mulheres sobre o seu próprio corpo. Então, você vai ter feministas que não admitem isso. Você quer ver um outro tema que é assim, uma miscelânea no movimento? A prostituição. Nós temos feministas, eu sou de uma rede que admite a prostituição como trabalho. Portanto, o papel nosso enquanto feministas é a defesa da garantia de direito das prostitutas. As prostitutas estão trabalhando, elas precisam de segurança, elas precisam de não ser violentadas, elas podem ter direito a uma série de questões trabalhistas, previdenciárias e tarará. Nós temos feministas que não admitem a prostituição como trabalho. Então, nós temos feministas, por exemplo, que têm dificuldade ainda nos dias de hoje de admitir que é mulher quem diz que é mulher e não quem a gente quer que seja mulher. Então, por exemplo, as trans, para nós da Rede Feminista, as trans são mulheres. Se ela disser eu sou mulher, nós vamos dizer você é mulher. Para muitas feministas, ainda tem dificuldade de convivência com as mulheres trans. Mas isso é reflexo da própria sociedade, né? De forma geral, né? Elas são produtos do meio, digamos assim. Todo mundo é produto desse meio. Algumas avançam para uma forma de ver as coisas e outra avança para outro lado. Agora, pacto, por exemplo, você não vai encontrar feministas que acham que a mulher é culpada pela violência. Isso é um limite que está posto. Mas isso repete a minha pergunta inicial. O feminismo, então, os feminismos. Sim, vamos lá. Os feminismos, então, são uma forma de
contestar a desigualdade em termos de mulheres, para ser bem popular. Eu acho que contesta a desigualdade e a discriminação. Sim. Porque às vezes você contesta a desigualdade, mas não contesta aceita a discriminação. Sim. Então, por exemplo, no trabalho, né? Você vai lembrar, porque você tem uma idade um pouco mais nova que eu, mas nem tanto. Não houve uma época em que as mulheres, quando ascendiam ao poder e ocupavam cargo, usavam aqueles blazer com aquelas ombreiras. Olha, chama ombreira. Ombreiras, isso eu sei. Ombreiras, que vem de ombre, né? De ombro, né? De ombro. Gigantes, inclusive. Não, mas eu falo que vem de ombre com H. Porque era a ideia do casaco masculino, do terno masculino, né? Esse movimento foi um movimento, ele se transformou em moda, foi revolucionário na época, mas ele transmitia a ideia de que a mulher, para ascender ao poder, ela tinha que ter um status físico, ela tinha que ter uma estatura, um jeito de sentar, um jeito de vestir, que colocasse ela em pé de igualdade com os homens. Então, você não via, hoje, quando você vai numa delegacia de polícia, ou quando você vai num evento, é comum você ver uma delegada de polícia usando uma saia, um salto alto, e isso não a diminui como delegada. Não, ao contrário. Você falou isso, eu já ouvi um raciocínio, você vai me dizer se ele está correto ou não, que consequência dos feminismos, a mulher passou a ocupar vários espaços, mas em contrapartida, ela começou a adquirir alguns hábitos e problemas masculinos. Entre elas, por exemplo, morrer mais de infarto. Ele fala assim, antigamente não morria tanta mulher de infarto como morre hoje. E outra também, assim, é a posição de chefia, de autoridade, que aquilo acabou, de certa forma, contaminando as mulheres que ascenderam ao poder. Isso faz sentido? Faz muito sentido. Aliás, tem uma pesquisa maravilhosa da Rosemarie Muraro, uma das precursoras dos feminismos no Brasil. A Rosemarie Muraro, ela vai escrever um livro que chama Os 6 Meses em que Fui Homem, e ela vai falar da experiência dela quando ela assume a direção geral da editora. E ela fala que aí ela começou a perceber que a gestão dela era completamente masculina, porque ela não entendia como é que chama? A coisa menstrual, a cólica menstrual, ela não entendia a história da amamentação, ela não entendia. Por quê? Porque o trabalho, ele é o maior aviltamento às condições das mulheres, porque as mulheres precisam ser iguais aos homens, abdicando, não estou falando de feminilidade não, abdicando da maternidade, da amamentação, da sua cólica, abdica de tudo, porque senão ela perde o trabalho ou então ela perde a carreira, né? Então é real isso, não tem nenhuma dúvida de que muitas mulheres, para se manter no mercado de trabalho, vão ter atitudes muito parecidas com as dos homens, na perspectiva de que não, senão ela se torna uma mulherzinha, uma fraquinha. É coisa de doido. Não, como se ser mulher e entender as necessidades das outras mulheres fosse, né? Tem um pessoal, eu acho que é da Espanha, que faz uma pesquisa maravilhosa sobre como reorganizar os postos de trabalho a partir das necessidades das mulheres. Porque, Rogério, as mulheres saíram para o campo de trabalho, como diz minha amiga da Lúcia do Crioulo, as negras sempre tiveram. Nós estamos falando das mulheres brancas agora. Porque as negras sempre cuidaram dos outros e da sua casa. Agora, as brancas saíram para o mercado de trabalho e os seus parceiros não entraram para dentro de casa para dividir o cuidado. Eu conheço uma história famosésima de um casal de esquerda revolucionário que um dia ele chega para ela e fala: escuta, meu trabalho é importante, você tem que ficar mais em casa. E ela disse: mas o meu também é importante. Não, mas o seu você faz em casa. Então é muito interessante porque a mulher, ela vai se adaptar agora na pandemia, por exemplo. Ela adaptou muito o cuidado, o trabalho, o cuidado dos seus, tudo dentro de casa. E o homem, ele consegue trabalhar, e quando ele passa a trabalhar e cuidar, ele entra em parafuso. Então, assim, é muito comum que a gente tenha aqui a necessidade de rediscutir os papéis para as mulheres terem mais liberdade para sair de casa. Pois é, mas o senso comum,
que é muito ditado pelo Tribunal da Vida, que hoje é o Facebook. Não é verdade? Uhum. Parece que a gente transferiu todos os nossos problemas para as redes sociais e todos os debates. A felicidade plena também, tá tudo no Facebook. Tá tudo ali, todo mundo é feliz e todo mundo entende de tudo, de medicina, de vacina e tudo mais. Mas é muito comum a gente ouvir alguns sensos comuns. Por exemplo, feminista é a mulher que não gosta de homem. Ah, isso é verdade. E outra coisa, feminista é a mulher que tem sovaco cabeludo. É o seu caso? Não, o meu caso eu depilo por pura questão higiênica. Lógico. Higiênica. Mas eu acho que é uma opção. E agora que eu já tô com 60, Rogério... Assim como os homens estão se depilando. Como, né? É uma opção. É muito interessante a história da depilação. Eu acho que isso a gente tem consenso entre as feministas. Cada um tem que ser o que quiser ser. Ótimo. Isso é maravilhoso. Se você quiser deixar peluda, você deixa. Se você quiser depilar, você depila. Se você quiser botar cabelo colorido, você põe. Se você quiser deixar cinza, se você quiser fazer implante, o que você quiser fazer, você pode fazer. Cuida isso é uma de coisa. Si, né? Cuide de ti. Agora, a história que não ama homens, esse é um problema muito sério. É a primeira coisa que alguém antifeminista faz é dizer que a mulher ou não ama homem ou é mal amada. É muito engraçado, Rogério, porque é uma forma de desqualificar quem está interpelando. Sim. Então, quando você quer desqualificar uma luta, você tem um jeito. Ou você desmente a luta, ou você desmente quem está falando, quem é o seu interlocutor. Então, como não tem jeito de desmentir a luta, a história da desigualdade das mulheres, a história da violência, a história dos estupros. Então você precisa desqualificar o interlocutor. Quem que é a interlocutora? Uma mulher. Então, você não tem argumento para falar, né? A não ser aquele cara lá da Zaran que falou pra mim, pra Bia, que era um absurdo a gente fazer um banner pelos direitos das mulheres quando não tem banner pelo direito dos homens. Você imagina, eu e Bia fomos lá contratar um banner. A gente saiu de lá e não fez o banner, né? Não vamos fazer. Agora, então precisa desqualificar. E o que é desqualificar na visão machista? É uma mulher lésbica. Então ele vai desqualificar como se fosse uma ofensa. A história não gosta de homens. E aí é engraçado porque o não gosto também tem uma outra conotação, que é só sexual. Porque assim, uma feminista pode gostar do seu pai, do seu filho, do seu irmão, não é? Claro. Ela não precisa gostar sexualmente de outro homem, de um homem. Aí então é interessante porque ela desqualifica aquela mulher e reduz aquela mulher ao desejo sexual. Então essa é uma questão interessante, porque desqualifica a mulher. E quando fala assim, ela não gosta de homem, aí fala assim, essa daí, aí foi mal amada. A tal da mal amada é uma... Porque mas assim... a mal amada cabe em vários momentos. Se a mulher tá nervosa, se ela tá estressada, se ela tá cansada. O primeiro termo que vem é o mal amada, não é isso? O mal amada, ele é uma característica importante de dizer assim, ela não foi comida certo. Exato. A ideia do sexo, em miúdos, né? Trocando em miúdos, que é a história da histeria. Né? A histeria era a doença, pra você ter uma ideia. As mulheres eram histéricas e tinha uma histeria. Tem um filme chamado sobre disso que é maravilhoso, que é o nascimento do vibrador. Esse é o nome do filme? É o vibrador, chama Histeria. A histeria. Histeria, porque aí... veja, Rogério. Vamos deixar o... Veja, deixa o link. Porque histeria era considerada doença. E como é que era a cura da histeria? As mulheres precisavam ter orgasmo para ficar calma. Olha que coisa mais doida. E em nome disso prendiam as revolucionárias, as de esquerda, as feministas, botava tudo no manicômio. Qualquer contestadora botava no manicômio. Então assim, dizer ela é mal amada não é só porque ela defende os direitos das mulheres. É porque ela apresenta uma ideia que aquela pessoa não quer continuar ouvindo. É horrível. Exatamente isso. Então, assim, quem está ouvindo tem interesse cientificamente pelo feminismo, quem são os autores, os pensadores que a pessoa precisa consultar? Bom, isso eu acho fantástico, porque assim, a gente teve por muito tempo algumas feministas, como a Kollontai, a Rosa de Luxemburgo, que elas vieram do movimento revolucionário lá do leste europeu, depois da Alemanha, foram fundamentais. Depois a gente teve o grupo que estava ali no entorno
da Simone de Beauvoir e esse pessoal. Só que agora, Rogério, de forma fantástica, estão redescobrindo as mulheres negras que historicamente falaram do feminismo com uma propriedade imensa, como a Lélia, né? Como Lélia, a Bell Hooks, Lélia Gonzalez, a Bell Hooks, né? Eu adoro... Ai, como é o nome dela? Angela Davis. Ia perguntar sobre ela. A Angela Davis. A Angela Davis está viva ainda. Está viva, fantástica, atuando, né? Então, por exemplo, porque aí vai começar a fazer aquela conexão. Rogério, tem muita feminista que acha o seguinte: a gente resolvendo o problema das mulheres, resolve o problema das mulheres. Como tem muita gente da infância que acha que resolvendo o problema da criança, resolve o problema da criança. Isso não é assim. As mulheres, elas são afetadas por desigualdades econômicas, culturais, sociais, ambientais. Por exemplo, numa crise ambiental, quem primeiro leva a porrada? As mulheres. Na crise ambiental, são as mulheres que levam a primeira pancada. São elas que vão ter menor acesso à alimentação, são elas que não vão ter suas roças devastadas, né? Agora, numa entrevista com as mulheres lá do Pantanal, ela falou uma coisa que, para mim, me chocou barbaramente. Quem conhece o Pantanal e ama o Pantanal, ela falou: olha, quando eu vim morar aqui era uma bacia da Bahia Negra. Agora aqui é um pires. Nossa. Isso, para mim... Aí as pessoas perguntaram: Estela, era para você ver como é que ia ser os direitos delas afetados. Eu falei: o primeiro direito afetado das mulheres da Bahia Negra, eu não quero desconsiderar a violência, o feminicídio, claro. Eu não quero desconsiderar isso não. Mas o primeiro direito afetado daquelas mulheres é o direito à vida. Que a Bahia Negra, ao invés de ser uma bacia, virou um pires. Então, para mim, aquilo ali foi uma lição para o resto da vida, né? Ou então as mulheres afetadas pela construção de Santo Antônio Giral lá em Rondônia. A pergunta fizeram para elas: mas escuta, agora com a construção de Santo Antônio Giral, vocês agora tiveram casa nova. Ela falou: é que a gente morava na beira do rio, então lá a gente plantava tudo e pegava peixe, nunca passamos fome. Agora colocaram a gente nesse conjunto habitacional longe aqui não tem nem árvore. Você entendeu? Então, na cabeça das pessoas, tiramos os ribeirinhos de lá de uma condição insalubre. Não, eles podiam viver na beira do rio, lá eles tinham comida, lá eles tinham... E preservavam, né? E preservava a natureza. Aí construíram as hidrelétricas, botaram eles em outro lugar e agora eles têm fome. Você falou em Pantanal, você assiste a novela? Muito pouco. O que você acha das mulheres O que é a Bruaca? Você acha que esse personagem na novela de alguma forma contribui positivamente para esse debate? Bom, primeiro dizer assim, eu acho o personagem super bem construído, a atriz está indo super bem. Filha do Renato Teixeira, Filha do Renato Teixeira. E eu queria só dizer que eu tenho alguns medos em relação ao que pode representar para as mulheres pantaneiras essa personagem. Porque essa personagem dá a impressão que agora o Tenório vai mandar ela embora, né? E vai chamar a outra que ele tem na cidade para vir morar na fazenda. O que a gente tem de relato é uma violência imensa. Então eu estou querendo saber como é que o Tenório vai agir com a Bruaca. Agora ele já começa a desconfiar. Será que ele vai bater na Bruaca? Será? O que é que a gente vai ter aí? Porque esse movimento... Talvez a novela não apresente exatamente isso, mas pressupõe, né? Talvez a novela ela dê uma maquiada nessa... Mas o natural, infelizmente, seria que... Eu acho que falta uma coisa nessa novela entre as mulheres. Falta uma coisa nessa novela que não tem e que na vida pantaneira que eu conheço muito pouco, né, Rogério? Eu sou uma pessoa que eu visito o Pantanal, eu não vivo lá, né? Eu visito. Eu conheço muito pouco, mas do que eu conheço das curtelas, as mulheres são muito de uma dar apoio para outra. Tem sororidade lá. Tem uma coisa assim de ir na casa da outra, ver como é que tá,
vai não sei o que, leva isso, traz aquilo. Mas isso nas mulheres pobres, né? Ah, no sim. caso da Bruaca, ela mora numa fazenda gigantesca, distante das comunidades. Mas você acha que o personagem, como eu também acho, bastante delicado para esse debate, né? Eu acho que a gente tem que ver o que o autor vai fazer com tudo isso. Tem um monte de gente torcendo pra Bruaca sair, ser feliz e tarará. Eu que vivo nesse mundo muito, muito pé no chão, muito barro, eu tô pensando o que é que ele vai fazer com a violência. Porque o Tenório é um cara que manda matar o cara que não pegou os marruá, né? Ele manda matar o cara, né? Então, ele é grileiro. Mas você sabe que, assim, às vezes o fato do cara ser ruim numa coisa não precisa ser ruim em todas. Ninguém é totalmente bom. Totalmente ruim, né? Ele pode ser bom numa coisa e ruim na outra. Então eu tenho pensado o que é que vai rolar de violência com a Bruaca. Vamos acompanhar. Estela, em contrapartida, eu tenho notado, a gente acompanha, lê, estuda, tem muito interesse pelo tema, que as mulheres elas passaram a ter um protagonismo maior, não exercendo cargos, não sendo candidatas na política, na questão decisória. Vou te dar um exemplo. Hoje toda pesquisa aponta que o grande gargalo do atual presidente da República, é onde ele perde mesmo, que está garantindo até o momento a derrota dele, é o voto feminino. Uhum. As mulheres, na sua grande maioria, um número muito grande, se recusam a declarar voto, porque afinal é só uma pesquisa por enquanto, no atual presidente, né? Isso é porque são as mulheres que preparam a comida, vê o que falta, que vão ao supermercado. É isso? Ou tem algo mais, ou tem a ver com a violência também? Não, eu acho que tem muito a ver com o discurso do cara que está lá na presidência. As mulheres se sentem muito ofendidas. Como que é o nome dele, então? Oxiurus. Você não vai falar o nome dele mesmo. De jeito nenhum. Então vamos lá. Ontem eu falei isso, como eu morri de rir num evento que eu tava lá, e aí todo mundo passou a falar só Oxiurus. Não falo não. Ixi. Eu acho... Partiu o dicionário, pessoal. Oxiurus. Partiu o dicionário. Vamos lá. Eu acho que o Oxiurus, ele ofende demais as mulheres, e ele tem tanta certeza da impunidade, do galanteio dele, da macheza dele, que ele pensa que ele está abafando, e ele está, na verdade, construindo uma grande violência contra nós mulheres. Eu sei que ele também violenta os negros, eu sei também que ele violenta os pobres, eu sei tudo isso. Mas com as mulheres ele tem um prazer, mórbido em falar de nós como se a gente fosse basura, lixo, sabe? Então... basculho. É uma coisa horrível. Agora, ele, sobretudo, ele age contra nós. Então, por exemplo, zerar o orçamento do combate à violência contra a mulher no governo federal, isso é de uma violência que não tem tamanho. Não tem. Ou seja, você levou anos para construir uma casa da mulher brasileira. Eu estou colocando isso como exemplo, que a gente poderia colocar outros, né? Claro. Que deveria ter em pelo menos as cidades com mais de 200 mil habitantes, devia ter uma casa da mulher brasileira. O cara, além de zerar, não funciona, ele não manda mais dinheiro para os estados e municípios, a coisa não anda. Então, assim, ele é um governo da morte. E quer queiramos, quer não, o Rogério, quem primeiro sente na carne, mas também no coração, a ofensa à vida são as mulheres, né? Então as mulheres hoje, elas têm um horror ao Oxiurus, e é muito interessante, assim, a diferença entre conversar com homens e conversar com mulheres. Eu fui na feira domingo e a gente conversando com o menino que estava nos servindo e depois com a menina que veio fazer a cobrança. É impressionante a diferença de pensamento. As mulheres, é o que a pesquisa mostra, inclusive. As mulheres, elas estão decididas a não reeleger mais ele. Todas as pesquisas estão apontando isso. Outra coisa também, Estela, justamente hoje, essa semana, essa manhã, eu li 5 ou 6 matérias de feminicídio ou tentativa de, né? E isso era um meio-dia ainda. Agressões, assassinatos cruéis com dezenas de facadas. É uma coisa assustadora, pavorosa. Isso a gente lê todos os dias. Todos os dias. Né? Eu até comentei com uma amiga que atua no governo, a TT Trade,
trabalha no governo justamente no acolhimento de mulheres vítimas de violência, e a gente discutia esse assunto. Eu dizia para ela o seguinte, que salvo o trabalho que elas fazem da melhor forma possível, não é mais caso de uma secretaria ou de uma delegacia. Eu entendo que é caso de Estado. Eu acho que o governador do Estado teria que decretar uma espécie de pandemia, de epidemia, de calamidade, porque a prisão desses sujeitos, desses oxiuros, por si só, não está resolvendo. Não. Como que a gente pode Rogério, apontar uma solução para isso? E você que me intimidado? Olha só, e você que me conhece lá dos anos 80, nós fomos responsáveis pelo Estatuto da Criança e Adolescente, não fomos? Sim, fomos. Nós fomos, né? Nós brigamos muito para ter o Estatuto da Criança e Adolescente. A maioria dos autores de violência são frutos do Estatuto da Criança e Adolescente. São pós-estatuto, não que foram protegidos. O Estatuto não foi implantado de forma suficiente para mudar a realidade. Então, nós aprovamos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou colocar, mas eu poderia colocar o SUS, o SUAS, eu vou usar o Estatuto. Nós aprovamos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança tem direito de ser educada, né? Aí tem aqueles 14 direitos, profissionalização, tarará, todos os 14 direitos lá que estão no ECA. Só que nós não implementamos aquilo. Não implementamos. E como é que nós não implementamos? Nós temos uma educação que não deu conta de educar meninos e meninas para a paz, para a convivência saudável, para a dialogicidade, né? Como diz o grande Paulinho Freire, né? Quando a educação prepara o outro para ser opressor, é porque a educação falhou. Então, assim, a educação, nós temos um problema sério a ser resolvido na educação. E esse problema sério a ser resolvido na educação tem a ver necessariamente com a gente não ter implementado uma proposta concreta de formação de cidadãos que consigam conviver com a diferença, que consigam conviver com a frustração, que consigam não ser machistas. Esse foi um papel que nós delegamos e a gente não conseguiu fazer isso. Então, quando eu falo que esses feminicídios são frutos de pessoas que o Estatuto não deu conta de cuidar, é porque eu olho para as idades. Rogério, antigamente quem cometia esse tipo de coisa era gente mais velho. Agora é um menino de 30 anos, 32 anos, 25, 17, 28. Quem é esse menino? Esse menino estudou? Por onde que ele passou nas políticas públicas que nós não fomos capazes? Agora, não vamos também delegar à educação uma função que é do sistema capitalista. O sistema capitalista, ele prepara pessoas para a competitividade, para a posse. O outro é meu, o outro pertence a mim. Da onde que um menino de 32 anos, eu estou falando de menino porque eu tenho 59, um menino de 32 anos acha que aquela menina também de 32 é propriedade dele? Da onde que tirou isso? Por certo não nasceu, porque às vezes o pessoal fala, eu me lembro, o pessoal falava que antes do estatuto, né? Como é que era? Que tinha antes do estatuto? Código do Menor. É porque tem a índole. Não é da índole ser violento. Não é. Então, assim, você hoje tem diferentes, como é que eu falo? Políticas públicas organizadas. Onde foi que parou que a gente não deu conta? Ora, sem dúvida nenhuma que as coisas pioraram enormemente pós 2016. E depois que o Oxiurus foi à presidência, então, aí a coisa desandou, porque ele tira sarro da violência. Ele ri da violência. Um presidente não pode rir da violência. Ele tem que chamar a nação para a nação não ser violenta. Não, ele ri da violência. Incentiva, diz que é violência. Minha função lá era matar. Camarada, não pode um troço desse. Então, eu fico pensando assim, a gente tá num caldeirão de desgraceira acometendo a gente, e se a gente não entender que enfrentar a violência precisa ser uma ação do Estado brasileiro, mas do Estado em todas as suas dimensões, poder judiciário, legislativo, executivo. Cara, você tem vereador que mata. Como é possível isso? Vereador que espanca. Vereador que assedia outra vereadora. Deputado, como foi em São Paulo. Deputado. Falei, uai, gente, que país é esse? Então, assim, pior, né? O
cara vai lá para a Ucrânia e tira sarro das meninas, não é? Então, assim, quando você tem esse tipo de violência, não é uma violência aqui, é uma violência que ela vem engendrada nesse valor simbólico que todo mundo pode ser violento, entendeu? Agora, é real, e eu tenho discutido isso com as companheiras feministas, é real também que os feminismos vieram para ficar. Não tem jeito, ninguém vai matar mulheres, vai esquartejar mulheres, vai ridicularizar a gente, vai nos ofender, né? Eu tive uma situação bastante delicada num evento de sindicalistas, em que um sindicalista falou, mas não é porque você não gosta da coisa que agora você vai falar contra. Eu tinha falado sobre a história de um grupo de sindicalistas que tinha ficado a noite inteira na esbórnia e o evento não começava porque eles tinham ficado na esbórnia. Porque eles gostam da coisa. Gostam da coisa. Entendi. Então, eu disse que... Aí eu falei, gente, mas isso é uma irresponsabilidade. Eu falei isso mesmo, não tenho nenhuma... Eu falei, isso aqui é uma irresponsabilidade. Isso é só uma prova de que o machismo, ele está presente em todas as camadas da sociedade, né? É. Esquerda, direita, pobre, rico. O machismo assim é estruturante. Sim, assim como a violência também acaba se manifestando de formas diferentes, às vezes, em todos os estratos da sociedade. Então, eu acho que a violência, ele está em todos os estratos. Só que você não vê, por exemplo... ridicularizarem a Tereza Cristina ou mesmo a Simone Tebet do jeito que fizeram com a Dilma. Ou com a própria Marielle, né? Ou com a própria Marielle. Pagou com a vida. Pagou com a vida. Então você vai ter uma Tereza Cristina que ela não se manifesta contra o machismo porque ela acha que ela está imune. Mas ela só vai estar imune enquanto ela não disputar com o poder instituído machista. Então ela está imune porque ela defende o agrotóxico, porque ela defende isso, porque ela defende coisas que é do mundo do machismo. Então, se ela se posicionar contra qualquer uma das manifestações do machismo, ela vai ter também as próprias críticas dela. Então ela vai ter sempre que se manter alinhada com o machismo para ela se manter. Stella, obrigado pelas suas... Você trouxe uma nova visão, uma nova interpretação diferente da minha, como homem, né, claro, mas que acabou contribuindo muito, acho que vai levar muita gente a pensar diferente a respeito, a buscar referências. Por isso, em nome do Pode Questionar, eu agradeço muito mesmo esse bate-papo agradável contigo. Obrigado. Obrigada, Rogério. Venho quando for preciso. Verá novamente, pode esperar. Obrigado, ficamos por aqui e até o próximo Pode Questionar. Até breve.